Vamos falar hoje sobre armazenamento de alimentos sob refrigeração. Alguns alimentos necessitam, de uma temperatura de refrigeração, outros não necessitam e ainda outros necessitam menos, que são chamados de alimentos perecíveis, todos aqueles que precisam ser guardados a uma temperatura para estender a sua vida útil. A geladeira ela tem uma temperatura que varia de 0 a 8 graus Celsius. A parte de cima sempre tem melhor refrigeração e com isso a gente põe alimentos que perdem mais facilmente, como os laticínios, leite e derivados do leite. Na parte de baixo, a gente vai colocar alimentos que necessitam de menos refrigeração. Ainda sobre a parte de cima da prateleira da geladeira, a gente deve colocar as carnes, principalmente quando for feito o descongelamento. O descongelamento ele deve ser feito sobre refrigeração, o que muitos acham que é um mito, que a carne deve ser descongelada em temperatura ambiente, e não é o correto, porque pode haver proliferação de micro-organismos e sua carne estragar sem ao menos ir para o forno ou para o fogão. Quando a gente chega com as compras do mercado ou da feira, os vegetais ou produtos que não precisam ser retirados da embalagem, a gente primeiro deve higienizar a nossa geladeira com uma solução de hipoclorito, a mesma que a gente pode usar também para sanitizar os alimentos. Para cada 1 litro de água, a gente coloca 1 colher de sopa de água sanitária que não tem cheiro, aquela que no rótulo vai estar escrito que pode ser usado nos vegetais. E nesse tempo também a gente já aproveita e descarta todos os produtos que não podem ser utilizados, que estão lá na geladeira faz dias, que a gente vai passando tempo e não usa, então esse é o momento também de retirar para vir as compras novas. No caso de embalagem de alimentos que não vão ser retirados da embalagem, o melhor é passar álcool em gel, com um pano limpo ou borrifar o álcool 70. E no caso de vegetais que precisam de uma sanitização, usar sempre a solução clorada, que como eu disse é 1 colher de sopa de água sanitária ou do hipoclorito em pó para 1 litro de água. Nessa etapa, você primeiro enxágua os vegetais em água corrente para tirar toda a sujidade, depois você deixa imerso por 15 minutos nessa solução clorada. Passou o tempo, retira e enxágua novamente em água corrente para tirar todo o resíduo do produto. Feito isso, coloca para escorrer e coloca em potes hermeticamente fechados. No caso de folhas, acumula bastante água e essa umidade faz com que a folha pode perder mais facilmente. Então, forrar por baixo dos potes com papel toalha e colocar as folhas, ou, se possível, comprar já uns potes que tem um suporte que você coloca a folha e embaixo ele vai escorrer a água, para a água não ter contato diretamente com a folha e assim ela não se perder. Feito isso, ela dura em média de 3 a 5 dias. Uma dica legal também é você agrupar os alimentos que você usa para determinadas refeições. No caso de lanche, café da manhã, você costuma usar requeijão cremoso, leite, manteiga, margarina, deixar em um organizador de geladeira tudo junto para você poder retirá-los juntos, usar e colocá-los de volta, estando na mesma prateleira, na mesma forma, para que não fique desorganizado e que não haja contaminação cruzada. É importante que todos os alimentos que estejam higienizados sejam tampados para que não ocorra a recontaminação. Você higienizou, tirou todas as bactérias, E aí depois você põe na geladeira e chega lá e tem vários alimentos que estão destampados. Então uma bactéria, um micro-organismo, um fungo pode migrar de um lugar para outro. Importante também é sempre deixar a sua geladeira fechada. O ato de você abrir e fechar a todo momento faz com que a temperatura suba para mais de 10 graus e os alimentos mais perecíveis vão perder mais rapidamente. Falando sobre mitos, sobre higienização de alimentos, a gente vê que muitas pessoas têm convicção que o vinagre ou bicarbonato podem sanitizar esse alimento, tirar as bactérias. E isso não acontece. A única coisa que vai sanitizar o seu alimento é uma solução clorada, é a água sanitária ou hipoclorito que você pode encontrar no mercado, ele em pó ou ele em líquido. Alguns alimentos, eles não precisam ficar dentro da geladeira, sobre essa temperatura de refrigeração. Um exemplo é a cenoura, a batata, o tomate, porque eles têm a umidade e a geladeira faz com que o alimento resseque. Então, tire essa umidade do alimento, ele vai murchar mais rapidamente, pode desenvolver ainda fungo e ficar impróprio para o consumo. É uma regrinha que a gente acha bastante legal de saber, é que tudo que nasce e desenvolve
abaixo do solo, ele fica fora da geladeira. E o que desenvolve acima do solo, ele fica dentro da geladeira. Caso você tenha algum alimento que você quer estender a vida dele, né, a vida útil dele, você pode também congelar. Alguns vegetais permitem isso, folhas também, a couve, né, que você pode cortar, colocar num saquinho, numa embalagem e colocar no congelador, dura aí por volta de 30 dias. A abóbora também você pode cortar, já picar, colocar num pote bem fechadinho ou num pacotinho que ela vai durar. Então são várias coisas que a gente pode fazer para estender a vida e a utilização daquele alimento. Às vezes você fez sua compra e o planejamento falhou, né, na sua utilização, não precisa deixar descartar ou deixar perder para depois utilizar. A gente tem várias estratégias, né, que a gente pode utilizar e uma delas é o congelamento. Durante o armazenamento, mesmo que você faça a higienização, sanitização dos alimentos, pode acontecer do alimento começar a estragar dentro da sua geladeira. Então é importante retirar para não contaminar o restante. O tomate, quando ele estiver amassado ou quando tiver a parte da polpa visível, ele é um ponto de atenção. Por quê? Porque ele vai extrair, né, a bactéria vai se alimentar dele mais, a bactéria ou fungo, e ele pode passar um micro-organismo para o outro. Então, quando o tomate já está nesse estado, é melhor descartá-lo para que não contamine o restante. A mesma forma é da cebola e alimentos que brotam, né? Cebola, cenoura, nabo, eles têm uma particularidade de brotação. Então, quando ele já chega nessa fase, não é interessante mais consumi-lo. A alface, quando você não coloca e faz a sanitização correta e o armazenamento, você não coloca papel toalha embaixo ou um dispositivo, né, que separe a água das folhas, ela vai começar a desmanchar, ela fica muito úmida e aí vai ter a proliferação, né, de bactérias, ela vai ficar escurecida, então esse é o primeiro sinal de que ela vai estar imprópria para o consumo. E vai ter um cheiro forte, né, a mesma forma de couve, todas as folhas ela vai ficar com um cheiro mais forte, uma parte totalmente mais escura, então é necessário que já descarte esse alimento. Os micro-organismos, bactérias, fungos, eles têm uma temperatura que eles multiplicam mais facilmente. E é a mesma temperatura que a gente gosta também de sobreviver, que é a temperatura ambiente. Então, quando a gente faz um preparo de um alimento, que ele passa por cocção, que você cozinha e ele está quente, nesse momento ele começa a matar, né, as bactérias. Quando ele vai resfriar, as bactérias que ainda restaram, elas começam a multiplicar novamente. Então, por essa razão, quando você cozinha um alimento, é um mito que você tem que esperar ele colocar em cima do fogão ou da mesa, esperar ele esfriar para depois você colocar na sua geladeira. Um mito por quê? Porque nesse momento ele vai multiplicar de novo os micro-organismos e vai fazer com que seu alimento ele se perca mais facilmente. Então o correto é, terminou de cozinhar, você já coloca na geladeira para que a temperatura dele caia dentro de um dispositivo, né, dentro do equipamento que já esteja resfriado. Espero que essas informações, essas dicas sejam bastante úteis para vocês, para que possam comer, né, ingerir alimentos que sejam aptos para o consumo, que não se percam no armazenamento, porque às vezes a gente escolhe bem os alimentos, mas durante o armazenamento a gente faz com que perde os nutrientes, perde a qualidade do produto e isso gera um desperdício. Então o que a gente não quer é comer um alimento que não esteja apto e também não desperdiçar.